Olá pessoal, professor Djalma, disciplina de Sistemas de Informações para Recursos Humanos, tá? Mas, na verdade, nós falamos de sistemas de informação de uma forma geral, de uma forma mais ampla, né? Não ficando restrito apenas à questão dos recursos humanos, apesar de em algum momento a gente dar uma especificidade mais dentro da questão do RH, tá? Quando eu digo que não é uma questão específica somente para recursos humanos, é para lembrar que sistemas de informações aí está presente em todas as áreas, né? Então, o que diferencia, na verdade, se o sistema é para recursos humanos, se o sistema é para marketing, para gestão geral, é como ele vai ser aplicado, né? Como que vai ser o uso desse sistema, ok? Lembrando sempre que o conteúdo da disciplina ela é EAD, né? Então, além da videoaula, é necessário acessar o portal de alunos, baixar o material que sempre vai estar disponível lá. Quando for o caso, assistir os vídeos de apoio e realizar as tarefas quando solicitadas, tá? As disciplinas em EAD demandam um cuidado maior com o pós-aula, né? Demandam um cuidado maior com o estudo e com a dedicação do aluno, ok? Então, sem muita enrolação, vamos fazer uma aula o mais objetiva possível e vamos direto ao assunto, tá? Então, conceituação de sistema, né? O que é um sistema, né? Vocês já pararam para pensar, culpa do sistema, culpa do sistema. Mas o que é um sistema? Tá? Sistema, na realidade, é um conjunto de elementos, tá? Um conjunto de elementos, sejam eles concretos, sejam eles abstratos, né? Que se unem de forma a organizar um todo, tá? Então, aí a gente tem, por exemplo, sistema digestivo, sistema respiratório, né? Então, várias partes. Então, a gente tem lá um sistema respiratório, né? Então, tem a boca, tem o nariz, tem a faringe, tem o pulmão, né? De forma absolutamente simplificada e de forma absolutamente aleatória essa explicação, tá? Porque nós não estamos estudando biologia nem anatomia humana. Mas, enfim, então são várias partes que compõem um todo, que compõem um, um único e grande ferramenta, uma única e grande ferramenta, de forma que nos permite a concluir algumas funções, de forma que nos permite a administrar melhor uma empresa, né? Aí trazendo para a área do sistema de informação, tá? Que mais podemos falar de sistemas? Bom, é importante lembrar que conceitos geralmente eles são um pouco abstratos, tá? Se a gente for buscar definições, nós vamos encontrar aí centenas e centenas de definições aí no universo do desenvolvimento, tá? No universo da informática. Cada autor ele puxa a sardinha para o seu lado, tá? Depende da área de atuação dele. O que é muito importante lembrar? Hoje o sistema ele tem um papel crítico dentro das organizações, tá? Independente do tamanho da empresa. Ela pode ser uma microempresa de uma pessoa só, como ela pode ser uma uma gigante no universo, aí uma Coca-Cola, uma Apple, uma Google, né? Mas o sistema ele tem um papel crítico dentro de todas as empresas, tá? Os sistemas hoje em dia eles trazem todas as dimensões dentro da nossa organização, sejam elas questões organizacionais, questões humanas,
questões logísticas e questões de relacionamento. Tá? Hoje em dia, cada vez mais a informação ela é centralizada. O problema é o que fazer com essa informação. Né? A gente tem um nível cultural, né, da maioria principalmente dos microempresários, tá? Com uma certa limitação, tá? Muitos abriram a empresa por casualidade, muitos abriram a empresa porque perderam o emprego anterior e resolveram abrir. Então, falta às vezes muito embasamento teórico, tá? Isso está mais do que comprovado aí, se a gente for verificar. Basicamente, a maioria das decisões, principalmente quando a gente fala em micro e pequena empresa, elas são muito do feeling, né? Elas são muito instintivas, né? Às vezes são decisões pouco técnicas, tá? Então, o objetivo de um sistema é trazer uma certa matemática para a administração, tá? O pessoal tem um hábito de simplesmente traduzir, né, e relacionar as áreas de gestão, seja ela gestão de recursos humanos, seja ela gestão de pessoas, seja ela gestão de marketing, seja ela administração de forma geral, né, como sendo da área de exatas. E na verdade não é. Né? Principalmente a área de recursos humanos. Né? Recursos humanos tem mais relação com ciência social do que propriamente dito com exatas. Tá? Então a ideia de um sistema é trazer um pouco de exatas, né? Tirar um pouco esse papel instintivo, esse papel de chute muitas vezes dos processos de decisão e trazer uma fidelidade baseada em dados. Então essa é a ideia de se trabalhar com sistemas de informação. Os primeiros sistemas de informação que nós tivemos acesso, eles surgem aí no início dos anos 80, né, que vem justamente em relação à evolução da informática. Né? Então surgem os computadores, começam a surgir os primeiros computadores pessoais. Né? Os gestores, de forma geral, nunca precisaram saber e também nunca se preocuparam de como que a informação era processada, como que era coletada, como que era distribuída, né? Era um envolvimento mínimo de tecnologia. Se a gente for lembrar aí daqueles botecos, né? Eu gosto muito de usar essa figura do boteco de bairro. O cara não tem um computador, ele tem uma cadernetinha lá que ele vai marcando as penduras, né? E chamava pendura justamente porque a cadernetinha ficava pendurada num cabide, num fio, num prendedor, né? Então, por isso, pendura aí. Então, pegava e pendurava a sua conta, né? Mas não tinha nenhuma análise de risco, o quanto eu posso vender fiado para essa pessoa, né? Porque simplesmente a informação não era considerada um recurso muito importante. Ainda ainda é muito controverso essa questão, né? Eu ia falar que ainda não é considerada, mas é muito controverso, porque se falar com um empresário mais jovem, com um empresário mais moderno, com um empresário mais antenado com novas técnicas, novas teorias, um empresário que estude, e estudar é fundamental, ler muito, tá? Eu vou indicar alguns materiais de leituras complementares durante o decorrer do curso, né? Aí a questão se vai querer ler ou não é uma questão pessoal de cada um. Eu recomendo que leia, né? Eu leio muito, eu recomendo sempre para quando eu dou consultoria, quando eu chego em alguma consultoria, assim, a primeira coisa que eu apresento assim, é um vasto material de leitura para o dono da empresa, para os gestores, né? Porque é importante ler, né? Informação, ela deveria ser vista como o bem mais valioso, como recurso mais valioso para qualquer empresa, né? Mas como estamos falando aí de anos 80 ainda, né? Estamos traçando uma linha histórica, né? Então,
pouco se falava em informação como recurso, né? O processo de gestão era uma coisa muito pessoal, uma coisa muito intuitiva, né? Não havia uma coordenação geral, não havia uma observância de como é que está o meu entorno, né? E quando eu falo meu entorno, eu não estou falando da pessoa que está aqui na sala ao lado, né? Muitas vezes eu estou falando como é que está meu concorrente, como é que está o mercado, né? O que é que está acontecendo aí no mercado, movimentos econômicos, queda do dólar, redução de dólar, o que isso pode afetar, né? Imagina, se hoje a gente ainda tem muito empresário que não se atenta a esse tipo de informação, que dirá há 40 anos atrás, 30 anos atrás, pelo menos, né? Mas esse cenário ele começa a ser modificado, né? Aí já pensando em final dos anos 80, né? Então, três coisas muito importantes impactaram muito diretamente os grandes negócios, né? Ou os pequenos negócios, que seja. Porque sistema de informação ela é tanto para pequeno quanto para grande negócio, não importa o tamanho da sua empresa. Tá? Então a gente começa a falar em globalização, uma economia globalizada, e isso é uma coisa que o pessoal que gosta aí de fazer teoria da conspiração, que é contra, que é a favor de governo, pode debater, pode gritar, pode xingar, mas a globalização ela não tem volta. Cada vez mais vamos estar mais globalizados. E eu acho isso extremamente positivo, porque acabou com aquela empresa que vendia produto porcaria para gente. Hoje, se você não atender de acordo com o seu cliente, se você não oferecer um bom produto, ele entra no Mercado Livre, ele entra num AliExpress da vida, ele espera, mas ele vai chegar um produto melhor, um produto mais barato. Os Facebook da vida, né? As feiras de rolo, as feiras de troca, serve muito como anúncio, né? E é muito engraçado, porque você veja bem, se você atender mal um cliente, a primeira coisa que ele vai fazer é ir na rede social e vai te esculhambar. Porém, se você atendê-lo bem, ele não vai ir na rede social e colocar que te atendeu bem. Ele está errado? Ele está certo? Né? Eu também não coloco no Facebook, no Twitter, no Instagram quando sou bem atendido. Mas esculhambo a empresa dependendo do quanto mal eu fui atendido. Então é muito importante estar atento a esse tipo de coisa, estar atento às redes sociais também, né? Tudo bem que a gente, é o que eu estou falando, a gente ainda está traçando um momento histórico. Então eu ainda nem existiam redes sociais ainda final dos anos 80, né? Então a questão da globalização da economia, a transformação da sociedade de industrial para baseada na informação, né? Antigamente nós tínhamos as figuras dos caixeiros viajantes, eles saíam para vender, por exemplo, enciclopédia, pomadas, remédios e um monte de coisas. Ele batia na porta e ele tinha que vender. Hoje, quando eu quero comprar um produto, eu vou buscar informações sobre o produto. Eu entro na internet, eu digito lá no Google, eu quero comprar um carro, eu digito lá o nome do carro. Aí, eu, por exemplo, quando vou fazer alguma pesquisa sobre algum produto, eu nunca entro para ver as avaliações positivas. Eu sempre vou nas avaliações negativas. Eu quero saber de quem não gostou, por que não gostou. Tá? Aquela informação negativa me traz muito mais informação, me traz muito mais conhecimento do que aquela informação positiva. Geralmente, gostei, é maravilhoso, é lindo, é organizado. Não, eu quero saber de quem não gostou. Por que não gostou? Eu viajei para umas férias do ano passado, aí há um tempo, né? Eu fui para Gramado e nós fomos alugar um hotel. E todo mundo falando muito bem do hotel. E aí eu vi que tinham 3 avaliações negativas. Aí eu fui ver essas 3 avaliações negativas. Essas 3 avaliações elas falavam especificamente sobre um dos quartos, que a janela do quarto ficava de frente para a chaminé de um restaurante que tinha do lado, ou seja, o cheiro do restaurante
ficava para dentro do quarto. Eu fiquei nesse hotel, mas quando eu fui fazer a reserva, eu falei, ó, eu não quero tal quarto, porque eu sei que em tal quarto acontece esse problema. Então, é por isso que é muito importante, sim, essa transformação, tanto da economia quanto da sociedade, de simplesmente sair de uma questão de consumo para uma questão de basear na informação, de entender, de buscar conhecimento sobre o que eu quero, afetou positivamente as empresas, né? Isso transforma o ambiente do negócio, né? Então, o surgimento da economia globalizada, a transformação da economia de base industrial para base em conhecimento e a transformação do ambiente do negócio e da organização, né? Então, dessa forma, o que é muito importante a gente entender? O que um sistema tem que ter? Componentes. Tá? Componentes que se relacionam. Não adianta eu ter lá isoladamente um componente de venda, um componente de compra, um componente de finanças. Aí o cara faz a venda, aí ele tem que pegar, passar aquela informação para quem faz o lançamento das vendas, e tudo aquilo vai se consolidando, e tudo aquilo vai tomando aí um tamanho, e o excesso de retrabalho, às vezes, na informação, né? Então é muito importante ter em mente que um sistema precisa se relacionar. Tá? É muito importante que um sistema se relacione. Tá? O que mais que temos para falar sobre sistemas? Temos aí também os sistemas, eles são importantes ferramentas de suporte à tomada de decisão, né? Quanto eu compro, o que eu compro, né? Comprar melhor. O preço final hoje já está estabelecido pelo cliente, né? Dessa forma, eu não tenho muito como brigar no preço final. O que eu vou brigar? No meu custo. Então, comprar de forma mais adequada, comprar de fornecedores que ofereçam melhores condições, com preço, prazo, né? Então, essas são as ideias dos sistemas de informação, tá? A base de todo sistema, elas são 3 processos: entrada, processamento e saída. Então, você coloca uma informação, né? Você faz uma entrada, você faz um input de uma informação no seu sistema, aquilo é processado. E quando a gente fala em processar, você pode entender como organizar, selecionar, filtrar, transformar, né? Qualquer coisa que você faz com ele, e ele te dá uma saída. Geralmente, uma saída em forma de um relatório, seja ele em tela, seja ele impresso, né? E a partir dessa saída que os gestores tomam as decisões, tá? E aí temos uma parte importante que é o feedback, né? O que é o feedback? O feedback é aquele retorno, né? Então, a saída, ela é o retorno da informação que eu coloquei lá. Se eu colocar informação de baixa qualidade, terei um feedback de baixa qualidade, né? Então, é muito importante tomar cuidado e prestar muita atenção com o que eu tenho de feedback, com o que eu tenho de saída, avaliar e melhorar o meu processo de entrada, de forma que eu consiga ter mais informações mais precisas. Tá? Dentro do material que está disponível na plataforma, tem na parte final, tá, um pequeno dicionário, tá, com alguns termos sobre sistemas de informações. É extremamente importante a leitura, tá, desse material, ok? E a partir daí a gente vai desenvolvendo novas coisas no curso e novas atividades. Nessa aula tem uma atividade disponível para ser feita lá na plataforma, ok? E até mais, até a próxima aula, bons estudos, foquem, tá? É muito importante o foco. Tchau, tchau.